reunisse os jovens. E a organização nacional sempre com a finalidade de assessorar os OMPs e promover comunhão. Um fato interessante daquela época é que para a realização do segundo congresso eles escolheram Recife porque estava despontando ali um bom número de mocidades e de federações. E, como ainda hoje acontece, poxa, o Nordeste é longe, é caro, etc. e tal. Então um cavalheiro incentivou se fretar um avião que saiu do Rio de Janeiro, aliás, saiu de São Paulo, porque tinha muita gente aqui. Então ele saiu daqui de São Paulo, saiu de Congonhas, parou no Rio encheu de gente e lotou o avião e desceu no Recife. Quer dizer, para aquela época, 1949 foi o congresso, foi um feito e tanto, né? Então isso foi muito importante, a realização desse segundo congresso. A mocidade estava no nascedouro, muito animada, muito cheia de sonhos, e eu diria que praticamente aqueles sonhos todos foram realizados ao longo dos anos. A mocidade caminhou muito bem. Vamos lá por algumas datas. 1944, por exemplo, surgiu na Igreja do Rio o jornal Mocidade. O primeiro número a gente, hoje olhando até, acha graça porque foi mimeografado. Então é uma página só, frente e verso, mas era a primeira tentativa de um jornal bom para uma mocidade. E o jornal foi crescendo, a certa altura ele tinha mais assinantes do que o próprio Puritano, que era o jornal que antecedeu o Brasil Presbiteriano. E começou a incomodar os pastores da época, essa força, esse dinamismo da mocidade. Até que um fato veio perturbar tremendamente os pastores, né? No Supremo Concílio de determinada época, salvo engano, 58, tenho 90% de certeza, havia um número muito bom de candidatos ao Supremo Concílio, à presidência, mas dois se destacavam em especial. Então o que a mocidade fez? A diretoria do jornal foi até os dois, fez uma entrevista muito boa a respeito dos planos que os dois tinham para os próximos 4 anos para a igreja, a plataforma do candidato, né? E foi alguém para a reunião do Supremo Concílio, que aconteceu em Lavras, e acompanhou a eleição. A eleição terminou mais ou menos à 00:40. E por telefone, eu não sei como, porque naquela época o telefone era um absurdo, em 1958, eles avisaram aqui para a diretoria do jornal lá no Rio quem tinha sido eleito. Então, o que a turma do jornal fez? Pegou a matéria, levou na gráfica, imprimiram por volta das 3 da manhã, colocaram os jornais no avião, e quando as pessoas desceram do internato para o café da manhã, do Supremo Concílio, ao lado de cada xícara tinha um exemplar do jornal Mocidade. Os pastores ficaram doidos, né? Puxa vida, como é que esse pessoal conseguiu isso, impresso no Rio, ontem de madrugada, não sei o que e tudo. Então, isso aí mostrava a força que tinha mocidade. Não era força financeira não, porque isso aí tudo bem, um dia desaparece, mas a força de ideias, de pensamentos, de atividades. Olha como era o jornal na época, né? Então, era uma página semelhante a essa, só que maior. Aqui a foto do novo presidente e o texto, né? Eleito nessa madrugada o novo presidente do Supremo Concílio. Então, eu diria que basicamente ali nasceu a maior desconfiança quanto ao trabalho da mocidade em termos de medo, de temor dessa força que existia, né, dentro da mocidade. E tanto assim que 2 anos depois foi extinta a Confederação Nacional da Mocidade. E quem contou pra gente foi o então presidente da Nacional, numa entrevista que ele deu na Igreja do Rio, quando a gente completou 50 anos de Nacional. E ele disse que quando chegou para trabalhar, no dia seguinte, tudo cadeado trocado, a chave. Então ele não pôde entrar na sala. Aí o secretário chamou lá e disse: olha, infelizmente você não é mais o presidente, não existe mais a Confederação Nacional. Então foi terrível. Em 1946, nascedouro da Organização Nacional da Mocidade, eles chegaram à conclusão de que necessitavam ter uma marca, um símbolo, alguma coisa que outras igrejas já tinham.
E um jovem de Aracaju, chamado Walter Reis Donald, dizia que essas 5 pontas da estrela eram as 5 regiões do Brasil. Ele queria dar ênfase que as 5 regiões estavam juntas na UMP. O fogo, dizia o reverendo Walter Reis Donald, que especialmente mostrava o vigor e o dinamismo da mocidade. E a base da tocha, ele dizia que era a sustentação, que a mocidade precisava ter pés firmes, estar fincada em alguma coisa com a palavra de Deus. Então, em cada pedacinho do símbolo a gente tem um significado muito importante para a mocidade presbiteriana. O hino primeiro da mocidade era um que estava no hinário evangélico, nos Salmos Hinos, que dizia assim: jovens fortes chamam-nos Jesus para um novo mundo construir. Mas como era uma tradução de um hino americano, em 1970, um jovem da Igreja do Rio, chamado Moacir Bastos, escreveu a letra do nosso atual hino e a música também. E um lembrete também é quanto ao moto. O moto era da Igreja do Rio e da MP Rio, e eles cederam para a Nacional, que é alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. A Igreja Presbiteriana tem sofrido ao longo dos anos, digo eu positivamente, a boa influência dos jovens nos seus cultos, nas suas celebrações litúrgicas. De norte a sul, de leste a oeste, como secretário-geral, eu visitei todos os estados, menos o Amapá. Nós temos os grupos de louvor nas igrejas que mudaram a face dos cultos. Eu prefiro os jovens participando integralmente no culto do que o meu culto tenha apenas hinos tradicionais. 75 anos desde a organização com esse nome UMP. Então, o que eu diria é o seguinte: são 75 anos de grandes bênçãos. Vale a pena a gente se integrar nessa atividade da igreja local, com o UMP. Sou apaixonado também pela atividade da federação. Aliás, é um bom lugar para a gente encontrar as namoradas, encontrar os cônjuges, porque as irmãzinhas da igreja, ou para as moças, os irmãozinhos da igreja, nós somos criados como irmãos, né? Então, a gente se vê desde o berçário, depois no departamento infantil, é difícil surgir aquele clima, aquela química. Quando a gente vai para a federação já é diferente. Temos, quem vai daqui da zona leste de São Paulo vai encontrar aquele pessoal bonito da zona sul. Quem vai para um sinodal sai de uma região do estado para outra, e no nacional nem se fala. Foi no evento nacional que eu conheci a minha esposa, que são 36 anos de boa vida. Então, se apaixone cada dia mais pelo trabalho na mocidade. São 75 anos ricamente abençoados por Deus. Muito obrigado. Acabou?